Olá, aqui é o Luciano Copini, eu sou neuropsicólogo, sou coach e hipnoterapeuta e estou aqui para ajudar vocês a se desenvolver cada vez mais. O tema de hoje eu vou ensinar para vocês 5 formas de você realizar, se aproximar de pessoas, fazer amigos e durante o processo, evidentemente, fazer as pessoas gostarem de você. O tema é baseado em diversas literaturas, inclusive eu vou falar um pouco sobre neurociência e sempre vou trazer elementos de neurociência para vocês. Mas vou dar dica de 3 livros de cara que vão ajudar vocês a compreender melhor esses temas. O primeiro livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. É um livro que foi escrito na década de 30 e até hoje um dos mais falados, vendidos e indicados para falar do tema. O outro livro é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. É um livro do Nicholas Buchman, que é um cara também, um jornalista, que foi bem famoso falando sobre as estratégias que ele usou através de PNL, Programação Neurolinguística, que inclusive, no momento certo, a gente vai falar também bastante a respeito, mas as técnicas de PNL associadas à estratégia de como conseguir fazer com que as pessoas gostem de você e você se aproximar rapidamente delas. E o terceiro livro é o Manual de Persuasão do FBI, escrito pelo Jack Sheffer, que também traz vários elementos de PNL, de persuasão, mas que também ajuda a compreender a fórmula da amizade. Eu vou traduzir isso tudo em 5 passos simples, 5 estratégias, 5 coisas que vão fazer com que as pessoas gostem de você rapidamente e, ao mesmo tempo, o seu resultado seja mais impactante nos poucos segundos ou minutos que você tem, às vezes, para causar uma primeira boa impressão. Bom, então o primeiro passo é você se mostrar realmente interessado nas outras pessoas. Você já deve ter ouvido isso e talvez a questão é como que eu me mostro interessado. A questão é muito simples. Se mostrar interessado é quando você faz perguntas que são sinceras e faz com que as pessoas digam mais a seu próprio respeito. Mas tem um macete aqui, e esse é um grande segredo. Quando você faz perguntas, essas perguntas que são perguntas de feedback, elas vão ao mesmo tempo fazer com que a pessoa mostrou que você está interessado e simplesmente darem mais informação e se entusiasmar ainda mais com a conversa. Exemplo, quando a pessoa está contando uma história, você pega e fala assim, olha, então quer dizer que... Aí você repete o que ela disse, é isso que você está querendo dizer? Aí ela pega e responde a mesma coisa, confirmando ou ajustando, de forma que ela se mostra cada vez mais participante da conversa. Uma segunda dica, e aí vem o segundo passo, é você sorrir. Por que todos esses livros falam deste elemento, dessa ferramenta que é o sorriso? Agora entra a questão da neurociência. O sorriso é algo que a gente nasce sabendo. E você fala assim, mas como assim nasce sabendo? Lógico que a gente nasce sabendo. Espera um pouquinho, você já sorriu para um bebezinho alguma vez na sua vida? Se você sorrir, você vai perceber que o bebezinho sorri de volta para você. Através de toda a forma como o nosso cérebro se desenvolveu, o sorriso é uma ferramenta de comunicação. Muitas pessoas esquecem de sorrir porque elas estão concentradas no que estão falando, no que a mensagem que elas precisam dizer ou em qualquer outra coisa. Por exemplo, um vendedor muitas vezes pode se esquecer de sorrir para o cliente porque ele está pensando que ele tem que bater meta. Então aqui vem uma dica fantástica. Lembrar de sorrir, só que tem um detalhe, você não pode falar sorrindo ou usar o meio sorriso. Você já viu gente fazendo isso? Vai contar uma história e fica como soa falso, né? Então a ideia é você realmente sorrir para a pessoa como forma de mostrar que você está aberto e favorável a uma boa comunicação. Bom, o terceiro passo é você lembrar e usar o nome da pessoa constantemente. Na verdade, quando você vai conversar com alguém, o saber o nome é fundamental. E as pessoas, no geral, tendem a colocar o nome no início da conversa. Elas se apresentam e muitas pessoas esquecem, a partir daí, qual é o nome da pessoa. Então, o terceiro passo é você memorizar o nome da pessoa e usar de vez em quando, não precisa usar sempre, né? Por exemplo, no livro do Dale Carnegie, ele sugere que você use sempre o nome, é exagero, senão fica uma conversa esquisita. Então é legal você repetir de vez em quando o nome da pessoa para ela perceber, para ela se tomar consciência de que você conhece e sabe e memorizou o nome dela. Isso tudo vai fazer com que ela se torne mais aberta para que possa conversar com você. Então, quando você tiver condições de usar o nome, use, e tem mais um detalhe. O nome da pessoa, quando ela ouve o nome da pessoa, que é um nome familiar, remete
inconscientemente, muitas vezes, a coisas positivas da vida dela, que foi o nome pelo qual ela foi criada. Então, às vezes, você consegue até associar uma experiência positiva dela usando o nome da própria pessoa. Outra coisa que você pode fazer, que seria o quarto passo, é ouvir com atenção, fazer as pessoas falarem de si. Como é que você pode fazer uma pessoa falar de si? Aí tem, além das perguntas de feedback ou perguntas empáticas, você pode simplesmente fazer com que a pessoa pratique o autoelogio. Como é que é o autoelogio? Isso aqui é uma dica, inclusive, mulheres que são casadas, essa dica aqui é ótima para você, porque faz com que o marido se sinta super bem. Olha só como é que é a história. Você chega para a pessoa e faz uma pergunta ou um comentário sugerindo que a pessoa é muito boa em alguma coisa. Exemplo, poxa, mas nossa, você é muito bom nisso, hein? Como é que você faz isso? Onde você aprendeu a fazer isso? Tá? Quando você faz uma pergunta nesse sentido, a pessoa pega e se sente bem, porque lógico, recebeu um elogio, e ainda se sente com vontade de justificar, explicar de que forma que ela aprendeu. Então ela começa a falar, não, porque veja bem, você cozinha muito bem, por exemplo, né? Nossa, como você cozinha bem? E a pessoa pode responder, não, sabe como é que é? Eu aprendi a cozinhar desde cedo, porque eu morei sozinho, ou fiz um curso, ou eu adoro cozinhar, eu pratico, estudo, vejo, pesquiso. O fato é que o autoelogio é uma forma da pessoa falar de si. Então, basta você comentar e fazer uma pergunta para que a pessoa explique de onde que veio o conhecimento, ou habilidade, ou coisa do tipo. Existem várias outras formas de fazer as pessoas falarem de si. Só tem que tomar cuidado para não parecer uma entrevista, né? Você imagina um casalzinho saindo, quer dizer, as pessoas não se conhecem ainda, sentam na frente um do outro num bar e começam a conversar e vira uma entrevista como uma entrevista de emprego. É esquisito, né? Isso pode, em vez de aproximar e fazer as pessoas gostarem de você, ao contrário, afastar. Você imagina? Por que você faz isso? E quanto tempo faz que você faz isso? E as pessoas gostam quando você faz. Não é estranho? Né? Mas quem que seu pai faz? O que a sua mãe faz? Então, em vez de parecer entrevista de emprego, faz ao contrário. Faça perguntas que façam com que a pessoa se autoelogie. É a dica principal para este quarto passo. O quinto passo e último passo é fazer com que as pessoas se sintam importantes. Como que você faz uma pessoa se sentir importante? Primeiro, valorizando o trabalho dela, valorizando as coisas que ela traz, dando atenção para ela. Uma coisa que você tem que eliminar de cara, e já falo isso, especialmente para você que está me assistindo agora, celular. Vamos voltar para aquele casalzinho conversando, então primeiro encontro no boteco, um de frente para o outro, uma das pessoas pega o celular e fica lá. Né? Não é extremamente desagradável? Se você não acha desagradável, é porque ainda não aconteceu com você. Então, para a pessoa se sentir importante, você tem que dar atenção para ela. Ao contrário, só para vocês terem uma ideia, existe uma expressão chamada Fubber, né? Ou Fuberização, brasileirado, que é uma palavra, vamos dizer, inglesa, que misturou a questão do fone com snobber. Então, uma pessoa que esnoba outras pessoas com o telefone. Então, uma pessoa que pratica isso é um fubber. Você tem uma ideia, criar um nome para isso de tão desagradável que é. Então você imagina que você é uma pessoa que quer realmente trazer, impactar, fazer com que as pessoas gostem de você, você não pode esnobá-las. Agora eu dei o exemplo do telefone, existem outras formas também. Quando você não olha nos olhos, quando você faz um comentário preconceituoso, quando você, por exemplo, critica alguém. Então você quer fazer as pessoas gostarem de você, faz com que elas se sintam importante. Elogie, reconheça, mostre para ela que você está realmente interessado no que ela está falando e que ela é uma pessoa interessante. Você quer fazer com que a pessoa se sinta importante? Coloque ela como centro da sua atenção. Você quer ver uma coisa que muita gente faz, que na minha opinião é uma estratégia equivocada? Você senta, você sai com uma pessoa, vai jantar com uma pessoa. Seja um cliente, seja alguém que, sei lá, uma pessoa que você está interessada. O que as pessoas fazem? Elas querem normalmente sentar de costas para a parede e de frente para o salão e deixa a pessoa voltada para si, certo? Seja a pessoa que vai ficar de frente para a parede, ao invés de ser a pessoa que está brigando para ficar olhando para o salão. Por quê? Porque você não vai dividir sua atenção, a pessoa vai ter uma paisagem interessante, porque ela vai ter muita coisa para olhar e você vai estar no meio e focado nela. Isso vai fazer com que ela se sinta mais importante também. Sim, sendo bem mais específico contigo, o lance é o seguinte, a fórmula da amizade, né? E aí vem a questão do manual do FBI. Isso tem, no manual do FBI ele coloca como sendo uma mistura de alguns elementos que são importantes.
ele está colocando frequência, quer dizer, o tanto que você faz, o quanto que você consegue participar do dia a dia de uma pessoa. Lógico, tem que ser tudo isso gradativo. Você não pode, de repente, entrar na vida da pessoa e se tornar uma pessoa incômoda, mas você tem que, aos poucos e gradativamente, ser uma pessoa frequente na vida dela, ser uma pessoa impactante, ou seja, nos momentos que você tem com essa pessoa, tem que ser momentos bons, que tragam boas lembranças, certo? Então, assim, quando você está junto, você não fica criticando, falando mal dos outros, enchendo o saco. Você é uma pessoa positiva, você é uma pessoa que põe o outro para cima, né? Tem que ter uma duração considerável. Quanto mais você conseguir durar durante a relação, vai ser bacana, porque tem que ser uma duração adequada do tempo que você passa com ela, e escassez, ou seja, você tem que você tem que fazer falta enquanto você não está com essa pessoa, tem que sentir a sua falta. Para você construir isso, você tem que, além de seguir esses 5 passos, lembrar que em todos os momentos você tem que transmitir positividade, ser uma pessoa legal. Então, eu guardei para o final, para você que assistiu esse vídeo até agora, o seguinte: o que você faz então para impactar? Você tem que ter na sua mente uma ideia do que é positivo. Você tem que ter internamente um pensamento agradável, sabendo que você quer realmente proporcionar para aquela pessoa algo que seja legal, momentos positivos. E quando você for fazer um comentário, que seja construtivo, que seja para o bem daquela pessoa. Se você tiver isso na sua mente, o seu corpo vai trabalhar a seu favor. Falando literalmente, os aspectos cognitivos, o seu pensamento vai fazer com que seu corpo reaja de uma maneira positiva e você transmita através do não verbal algo que seja positivo e construtivo para a pessoa com quem você quer se relacionar, certo? Bom, então a partir de agora eu quero que você dê o like aqui no vídeo, passe a seguir o canal e curta com a gente. Toda semana nós vamos estar passando para você vídeos e informação e treinamentos para que você possa se desenvolver como profissional e como pessoa. Então a gente se vê no próximo.